No Evangelho, conforme relato de João, capítulo 3, a exposição acontecerá dos versos de 16 a 21, mas eu farei a leitura do 3:1 até o 21. João capítulo 3, peço que você acompanhe na sua cópia das Sagradas Escrituras. Então está escrito assim na palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, e nós precisamos, quando estamos diante dela, precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la. Dá-nos o perceber esse texto, dá-nos o perceber as verdades de vida eterna, que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso meio, trazendo vida àqueles que estão mortos e trazendo edificação para aqueles que já estão vivos. Usa-me nesse momento, dá-me fidelidade na exposição da Tua palavra, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Amém. Meus irmãos, esta será a última pregação nessa cena envolvendo Nicodemos e Jesus. Com essa serão 3 pregações acerca desse texto. E eu argumentei para os irmãos que a razão de eu fazer isso é porque dos versos de 1 a 21, no texto grego, ela contempla um único parágrafo. E esse único parágrafo, então, tem uma unidade textual e uma unidade contextual. Você não pode interpretar um texto fora do contexto. Já diz um ditado no Brasil: texto fora do contexto vira pretexto para você fazer a heresia que você quiser, você torturar o texto bíblico e inventar o ensino que você quiser. Portanto, é importante que nós olhemos esses 3 sermões, sempre um à luz do que foi antecedente a ele. E esse vai ser parte do meu esforço aqui. Entretanto, apesar desse texto, esses 21 versos, serem um único parágrafo, isso não significa que esses 21 versículos narram apenas a interação entre Jesus e Nicodemos. Ao longo de todo o relato de João, João ele faz
reflexões teológicas, comentários em cima de narrativas. Então, eu compreendo, assim como outros teólogos compreendem, de que dos versos 16 a 21, não são mais as palavras diretas de Jesus a Nicodemos, mas é um comentário de João sobre a narrativa de Nicodemos e Jesus. Então, João está a expandir ou a explicar para nós, para os seus leitores, detalhes acerca desse encontro. Agora, existe um debate. Que hora que a palavra de Jesus termina, ou que hora essa interação termina, que hora começa o comentário de João? Por que existe esse debate? Porque no texto antigo, a gente não tinha, por exemplo, aspas para identificar uma citação. Como eu trago várias aqui na pregação, eu ponho aspas em itálico, eu sei que essas não são as minhas palavras. A gente não tinha marcas no texto que pudessem servir para isso. E uma outra coisa que é importante a gente pensar é de que os recursos para a escrita não eram tão baratos e abundantes quanto a gente imagina, como a gente tem hoje. Como você vai numa papelaria, você compra uma quantidade imensa de papel e você pode escrever. Compra uma quantidade imensa de caneta, ou você vai no seu telemóvel, no seu portátil, e você digita basicamente o tanto quanto você quiser. Não era essa a realidade. Então, quando você pega um texto, quando você pega lá os manuscritos que foram preservados, sabe quando você está a aprender a escrever e você não sabe usar pontuação? Eu sei que você não sabe até hoje, mas antes era pior. Você não sabe usar vírgula, não sabe usar as coisas, tudo. Sabe quando você começa a escrever e parece que é uma coisa só o texto? Era assim que era. Então existia um trabalho gigantesco daqueles que estudam os manuscritos para fazer essas divisões para nós. E aí eu percebo de que a partir do verso 16, já é João a explicar e não mais Jesus a interagir com Nicodemos, por algumas razões. Uma delas é que ele fala desse envio do Filho, o excidar do Filho no tempo passado, e não no tempo presente. Deus enviou, então dá a ideia que isso já foi na época da escrita pós-crucificação. Cristo já tinha vindo e já tinha sido ressuscitado e elevado aos céus. Uma outra coisa importante é que até então Jesus Cristo refere-se a si mesmo como Filho do homem. E agora, nesse trecho, ele vai falar do Filho de Deus, o Filho unigênito. Ele muda a maneira como ele refere. E a própria forma como Deus é mencionado. Então, eu entendo, junto com outros teólogos, e aqui os teólogos bons, né, eu só estou a seguir, de que a gente tem, então, a partir do verso 16, essa explicação de Nicodemos. Então, se na primeira pregação, e dado essa explicação, então agora, hoje, o que será exposto é a explicação de João acerca da interação entre Nicodemos e Jesus. Na primeira pregação, nós vimos a soberania divina na salvação. Nós vimos que o nascer do alto depende de uma decisão divina de vir ao nosso encontro. Depende de uma ação do Espírito Santo e não de esforço humano. Na semana passada, na segunda pregação, nós vimos a centralidade de Cristo nesse novo nascimento. É impossível que exista um novo nascimento sem que o Filho tenha sido levantado, tanto em humilhação como em glorificação, tanto para ser crucificado como para ser exaltado. E hoje nós veremos que a salvação, ela é o resultado do amor de Deus. A salvação como resultado do amor de Deus. Então, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Sproul, ele vai comentar que esse versículo é provavelmente o versículo mais conhecido de toda a Sagrada Escritura e provavelmente, ao mesmo tempo, o mais distorcido de toda ela. Esse texto ele é tão importante, ele é tão famoso, que quando nós falamos de tradução das Sagradas Escrituras para povos não alcançados, para que os irmãos tenham uma ideia de quantas línguas ainda faltam receber as Sagradas Escrituras, na faixa, mais ou menos, na metade das línguas vivas existentes. Então, nós estamos a falar de mais ou menos 3.500 línguas que ainda não possuem Sagradas Escrituras, e muitas vezes, uma das referências eles falam, nem João 3,16. Muitas vezes esse é o primeiro texto a ser traduzido.
Então nós temos mais da metade das línguas vivas para alcançar aproximadamente 250 milhões de pessoas, em contraste com os 7 bilhões que existem no mundo. Existe um esforço hercúleo de tradução para um alcance numa quantidade relativamente pequena de pessoas. Mas uma alma não tem preço. Uma alma vale mais do que tudo que existe nessa terra. Então existe um esforço para que a Bíblia seja traduzida, e o João 3,16 muitas vezes é usado como esse padrão de referência, né? E por que é difícil, ou por que esse versículo ele é tão distorcido? Eu tenho pelo menos 3 argumentos. O primeiro é de que ele normalmente é interpretado fora do contexto. Eu duvido, ou eu acho improvável, que você tenha ouvido uma pregação que a exposição de João 3,16 tenha usado como referência a interação de Nicodemos com Jesus. É bem provável que você tenha ouvido uma pregação simplesmente ou nesse verso, ou desse verso em diante, sem falar do contexto imediato. Esse, então, primeira coisa, esse texto normalmente é tirado do contexto. Um outro problema que eu vejo para a correta interpretação desse texto é de que normalmente o pessoal fica memorizado qual parte do verso? A primeira metade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí, a segunda parte, que é uma oração restritiva, normalmente é esquecida. E aí você esquece de falar que é para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe uma ênfase em remoção do contexto na primeira parte do texto e o esquecimento da segunda. E aí muitas vezes as pessoas vêm com essa ideia de salvação universal, porque Deus amou o mundo. E por isso deu o Filho, como se Deus tivesse dado o Filho para que o Filho fosse morto por todos os indivíduos ao longo da história, o que não é verdade. Mas falaremos mais sobre isso. E veja que quando João começa o seu comentário, aula de português, ele usa uma conjunção lógica explicativa. Por quê? Porque demanda uma afirmação anterior. Então, João está a explicar o porquê Jesus tinha que ser levantado como a serpente foi levantada por Moisés. João está a explicar a mim e a você qual que era a necessidade de Cristo ser levantado na cruz. E qual que era essa necessidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A razão do sacrifício, ao contrário do que muitos pensam, não é aquela figura de Jesus bateu no peito e falou, deixa que eu faça essa missão. Antes, a missão do Filho é dada pelo Pai, porque o Pai amou o mundo. É importante a gente colocar em perspectiva. Aqueles que estão no curso de teologia já ouviram essa explicação de que o Filho não toma para si, é dada ao Pai, pelo Pai a missão. Não há sacerdote que tome para si o sacerdócio, senão aquele que é dado por Deus. Então, quando nós olhamos para trás no texto, os versos 14 e 15, inclusive os anteriores, é por causa desse amor que levantou o Cristo, que o novo nascimento, o nascimento do alto é possível. Então, o novo nascimento é possível porque Deus amou o mundo. Mas João não vai parar por aí, porque ele vai mostrar que não é apenas o novo nascimento que depende do Filho e que tem como origem o amor do Pai. João vai mostrar que o não perecer. Veja que, então, a salvação não está ligada simplesmente ao nascer de novo. Existe algo que o nascer de novo te levará a fazer. Uma consequência lógica desse novo nascimento. E quais são, então, alguns desafios para nós entendermos esse versículo? Eu creio que tem 3 grandes elementos que, se a gente desvendar esses elementos, a compreensão desse texto fica mais fácil. Primeira coisa, o que significa a palavra mundo nesse verso? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente precisa entender é o que João quis dizer com Deus amou o mundo. E, por fim, o que João quer dizer com tal maneira? Deus amou o mundo de tal maneira. O que esse... Eu já vou dizer, tal maneira é um advérbio.
tá bom? Porque ele vai modificar o verbo amou, né? Então, amou de tal maneira. Então, primeira coisa, o que é o significado da palavra mundo? E se você é um bom leitor das Sagradas Escrituras e você tem caminhado conosco, você vai perceber que só pelo fato de Deus amar o mundo, essa simples descrição já restringe o significado da palavra. Essa palavra já não pode significar qualquer coisa que normalmente é possível dentro da palavra mundo. Uma das coisas que eu já expliquei para vocês que a palavra mundo pode representar é um mundo como um sistema de crenças que se opõe a Deus, que é a fonte de tentação para nós. Vocês lembram disso? Então, se Deus ama o mundo, com certeza o mundo não significa o sistema de valores contrários a Deus que se opõe a Ele. Não é isso que Deus ama. Definitivamente não é isso. Então, há um qualificador desse amor que basicamente já restringe o significado da palavra. Outro aspecto a ser considerado é que dentro do contexto, esse texto ganha significado porque é uma interação entre Jesus e um fariseu. Jesus está a explicar para um fariseu como é possível a salvação. Se o fariseu Nicodemos estava atrás do Messias, se ele queria saber se Jesus era de fato o Messias, ele queria saber como de fato a salvação acontece. E por que isso é importante? Porque para um fariseu era tranquilo que Jesus amava Israel. Era tranquilo, não existia dúvida para o judeu que Deus amava o povo dele. Era tranquilo para o judeu que Deus amava Israel, eles não tinham dúvida disso. O que era uma ideia estranha para o judeu? Que Deus amasse o mundo. E com o mundo ele não quer dizer... deixa eu reformular aqui. Quando a gente olha, aí os pesquisadores, eu não fui atrás, mas quando os pesquisadores buscam textos judaicos apartados das Escrituras, não há uma referência sequer do amor de Deus pelas nações. Há o amor de Deus por Israel, mas o amor de Deus pelas nações foge ao mundo da possibilidade na mente judaica. Eles não perceberam o Antigo Testamento e, por conta disso, eles têm uma visão exclusivista da salvação. Eles se esqueceram que Raabe não era do meio deles. Eles esqueceram que existia Melquisedeque. Eles se esqueceram de tantos outros nomes, como Ruth. Eles se esqueceram que a salvação alcançava os de fora também. E essa ideia de um Deus que ama não apenas um povo, nação específica, e que era uma ideia da época, a disputa de deuses era por código postal. Conforme o local, a nação que você morava, se adotava os deuses daquela região. Essa ideia de um Deus que é onipresente e manda em tudo e em todos, é distintiva do judaísmo inicialmente e, consequentemente, do cristianismo. Então, essa ideia de um Deus que ama as nações, ela é exclusiva do cristianismo. E porque Deus é amor, Ele ama a sua criação, Ele ama as suas criaturas. Dessa forma, João mostra aos seus leitores que o amor divino ultrapassa barreiras étnicas. Ela ultrapassa limites geográficos e alcança, então, todas as línguas, tribos e nações. Esse é o mundo que Deus ama, a completude das nações. Segundo ponto, o que quer dizer então que Deus amou o mundo? Um aspecto importante a ser considerado é que existe um debate, vocês sabem que eu sempre trago isso, é que se nós podemos dizer se Deus ama ou não todas as pessoas. Existem pessoas que vão sair para evangelizar, e o Benjamin tem razão na resposta que ele deu. Ele vai estar a segunda posição que eu vou trazer aqui, que o Benjamin fez assim, ó. Não. Mas existem pessoas que ao evangelizar, eles começam, Jesus te ama. Dependendo, isso pode não ser verdade. Será? Então vão existir teólogos que vão dizer que Jesus não ama a todos. E existirão teólogos que dirão que Jesus ama a todos. Quem está certo? Aquela resposta maravilhosa, ambos.
E para isso a gente precisa qualificar. Então Deus ama todos os seres humanos como sua criação, e por isso o texto bíblico vai dizer que ele traz sol e chuva sobre justos e ímpios, justos e injustos. Deus manda o sol, Deus manda a chuva, Deus provê, Deus livra do mal, Deus derrama da sua graça sobre justos e injustos. Mas existe uma forma em que Deus ama aqueles que serão salvos, que tem que ser uma forma diferente de amar. Porque como ele amaria alguém que ele manda para o inferno? Essa é uma outra coisa para pensar, se Deus é o Todo-Poderoso. Então existe um sentido que Deus ama a todos e existe uma forma de que Deus não ama a todos. E tanto é que se você for ler Romanos 5, principalmente dos versos de 6 a 11, fala que aqueles que não estão em Cristo são filhos da ira, inimigos de Deus. E como pode ser inimigo se Deus ama? Então é importante que nós qualifiquemos a maneira como Deus demonstra o amor ao ser humano. Então sim, Deus ama a todos, mas ao mesmo tempo, não. Espero que tenha ficado claro, tão claro quanto é possível. Então nós consideramos dessa forma que Deus amou o mundo, considerando que o mundo representa a completude de todos os tipos de pessoas e não apenas judeus. É isso que Deus amou. E por fim, o terceiro, o que João quer dizer com tal maneira? E aqui eu creio que muitos, ao longo das suas vidas, foram levados a pensar de que esse advérbio, traduzido de tal maneira, represente intensidade de amor. Algo do gênero, mas Deus amou tanto, mas Ele amou tanto o mundo que daí Ele mandou o Filho. Não é a minha compreensão desse advérbio. Eu entendo, eu percebo que esse advérbio ele tem que ser compreendido na maneira como Deus amou o mundo, não na intensidade de amor. E como que Deus ama? Como Deus demonstrou o seu amor? Mandando o seu Filho. Isso não está relacionado com intensidade, mas está relacionado à maneira, porque Deus manda o seu Filho como um meio para um fim, um meio para um propósito. O envio acontece porque ele tem uma finalidade nesse envio, que é que aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. O ato de dar o Filho é um meio para que a vida eterna seja alcançada. E Deus vai demonstrar, então, com o seu amor, de que o amor divino não é uma emoção superficial. Antes, o amor de Deus por nós é um amor sacrificial, porque Ele deu-nos o seu Filho amado. Ele deu-nos o seu Filho unigênito. Nas palavras do profeta Isaías, capítulo 53, versos 10 e 11, todavia, veja a maneira como Deus deu-nos o seu Filho. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperarás nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos. Porque as iniquidades deles, dos muitos, não a iniquidade de todos, serão levadas sobre si. Jesus Cristo morre por aqueles a quem Deus escolheu. E Deus dá-nos Jesus Cristo, fazendo-o enfermar na carne, moendo o nosso Salvador em nosso lugar. E o texto diz que Ele não apenas enviou, então Ele agradou-se em moê-lo. É um amor que há muito, custou muito ao Senhor.
A salvação que mostra a soberania divina e a centralidade de Cristo também mostra que aquilo que nos foi dado gratuitamente custou imenso ao Pai. Carson vai comentar que nós não deveríamos estranhar o facto de Deus amar o mundo, ou de que o amor de Deus na verdade, corrijo, o facto de que o amor de Deus é grande. A gente não deveria estranhar que o amor de Deus é grande. Até porque Deus é amor. Deus, pelo fato dele ser amor, ele ama perfeitamente, e mais do que isso, ele é a fonte de todo o amor que existe no universo. Se eu e você podemos amar, nós podemos amar porque ele derrama desse amor sobre nós, e nós, então, como instrumentos da graça dele, derramamos amor sobre outros. Não existe amor à parte dele, então não é de se estranhar que Deus ama. Não é de se estranhar que Deus tem um amor que está disposto a fazer sacrifícios. O que Carson vai dizer, abre aspas, o amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. Fecha aspas. A finalidade da demonstração do amor divino é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta de salvação ocorre dentro desse mundo excessivamente mau. Um mundo que desde a queda se pôs em oposição a Deus. Desde Adão e Eva existe uma oposição a Deus, e é esse mundo que Deus ama. Isso para nós não deveria caber, isso para nós deveria ser loucura, isso para nós deveria ser absurdo. Como não admirar um Deus, como não adorar um Deus que ama aqueles que se opuseram a Ele? Porque eu e você éramos inimigos dele, nós nos opunhamos a Ele. Hoje é fácil você pensar de que, veja, mas eu estou em Cristo. Antes você não estava. Antes você era um filho da ira, inimigo de Deus. E essa é uma verdade que ela é tão comumente dita e aceita que a gente acha que é normal. Dentro dessa linha de resgatar a admiração nossa pelo nosso Salvador e pelo nosso Deus, que eu propus no começo dessa série, nós não podemos acostumar-nos com esse tipo de coisa. Não pode ser normal para a gente. Ah, Deus me ama. E como? Você já se olhou no espelho? Não dá. Aos olhos humanos isso é loucura. Então todas as vezes que nós dissermos ou ouvirmos esse verso, nós deveríamos ficar admirados, impressionados, gratos, constrangidos, pois nós éramos parte dessa oposição. Nós éramos, por natureza, maus em todos os desígnios do nosso coração. Mas por Ele nós fomos alcançados. Mas pela sua graça nós fomos atingidos. E esse alcance que nos liberta, ele nos livra da perdição. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso que é impossível, se não ficou claro, é impossível anunciar, entregar as boas novas de salvação para uma pessoa que nunca recebeu uma má notícia da sua condenação. Por isso que é impossível uma pregação genuína e fiel das Sagradas Escrituras em que o pecado não seja destacado. Fuja de igreja que não prega contra o pecado. Fuja de pregações que não apontam o dedo para os seus pecados. Fuja disso, porque isso não é o Evangelho. E eu acho interessante como os grandes missiólogos, os sabedores de como alcançar os povos e as nações, entendem ou pensam que encontraram um método melhor do que o método inspirado pelo Espírito Santo, anunciado por João. Se João, o evangelista, aponta que não existe anúncio das boas novas sem apontar a condenação, a perdição, o inferno, o lago de fogo, como pode então eu querer
cortar, decepar essa parte e anunciar, entre aspas, somente as boas novas? Como pode alguém querer ser salvo se ele acha que ele é bom? As pessoas precisam perceber que elas precisam ser salvas. Elas precisam perceber que elas nunca foram boas. Elas precisam perceber que elas vivem em delitos e pecados servindo a Satanás. Nós vivemos num tempo onde a igreja criou um método de evangelização politicamente correto, entretanto, biblicamente incorreto. Esses falsos profetas vivem a anunciar as boas novas pela metade, e uma verdade pela metade, ela acaba por ser uma mentira. Agora, qual que é a condição para não perecer e possuir a vida eterna? Eu já falei algumas vezes, crer em Jesus Cristo, assim como os nossos irmãos professaram aqui hoje. Mas veja que no mesmo verso que diz Deus amou o mundo, ele restringe o grupo da salvação, é necessário que creia. E os leitores do Antigo Testamento sabiam que tinham pessoas que não creram. Eles sabiam de Caim, eles sabiam de Lameque. Como pode então que alguém cogitasse que Deus veio para salvar todo mundo? É necessário crer para não perecer. Agora, o crer não é simplesmente proferir, eu creio em Jesus. Essa parte é fácil. Essa parte, se você tiver voz, você diz. Se você não tiver, você faz sinais. Mas é fácil dizer, eu creio em Jesus. Mas o crer não é dizer eu creio em Jesus como uma espécie de simpatia, de mandinga ou um mantra, para que as coisas possam ocorrer bem na minha vida e a minha consciência possa ficar limpa e tranquila. Não são palavras mágicas que são proferidas. Esse crer não é um mero professar a fé em Jesus Cristo, é o confiar a sua vida completamente a Ele, é crer nas suas palavras, é buscar viver em conformidade com ela, é buscar uma vida contínua, é um contínuo buscar de uma vida de santidade, é uma contínua guerra contra o pecado. Se é assim que você vive, isso mostra que você crê, não o que você fala apenas. Por isso que Calvino disse, a coisa mais extraordinária sobre a fé é que ela nos livra da destruição eterna. Mas ao comentar sobre a fé e a oferta universal de salvação, Calvino também diz, tenhamos em mente por outro lado, que embora a vida seja universalmente prometida, ou seja, existe uma oferta de salvação a todas as pessoas do mundo, isso de fato existe. O que ele fala para a gente manter em mente? De que a fé não é comum para todos. Existe a oferta, mas não existe a fé. Segundo Tessalonicenses 3:2 vai dizer, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Porque Cristo se faz conhecido e exibido à vista de todos, porém, somente os eleitos são aqueles cujos olhos Deus abre para que possam buscá-lo por meio da fé. Agora, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês sobre essa oferta de amor feita por João aqui nesse texto. Essa mesma oferta de amor está disponível para os nossos dias. Pense nesse Deus que ainda ama e continuará a amar esse mundo da maneira como ele está até a segunda vinda e definitiva vinda de Jesus Cristo. Essa oferta ainda está disponível. Agora eu quero que você pense qual é o tipo de mundo que nós vivemos, para que você possa entender o absurdo da imensidão desse amor. Nós vivemos em um mundo que não apenas incentiva,
mas assim como Lameque também celebra a morte. Seja o incentivo da morte de pessoas não nascidas e a celebração do direito de matá-las debaixo do slogan meu corpo, minhas regras. Seja a morte daqueles que parecem ser valor ou em terrível sofrimento físico e mental, o nome dado de eutanásia, debaixo do slogan de aliviar o sofrimento, esquecendo-se que aqueles que não creem, ao ter o seu sofrimento físico aliviado, terão tormento eterno, apartado da graça divina. Seja no incentivo ao assassinato de opositores ideológicos, na execução do assassinato de opositores ideológicos, mais ainda, na celebração do assassinato desses opositores. Nessa semana, o nosso mundo presenciou um terrível acontecimento do assassinato de um cristão que, na minha concepção, ainda está longe de ser um mártir, mas que foi brutalmente assassinado simplesmente por apresentar as verdades bíblicas a um mundo que não quer ouvi-las. Eu, durante anos, tenho acompanhado o trabalho desse homem e não necessariamente eu concordo com tudo que ele fala, não necessariamente eu concordo na maneira como ele fala, mas aquilo que ele nunca estimulou foi aquilo que ele recebeu. E aqueles que são... E ele que é o propagador de discurso do ódio. Mas aqueles que são os propagadores do discurso do amor, são aqueles que pegam em armas e matam aqueles que pensam diferente. Mais do que isso, o que dói o meu coração é quando eu vejo vídeos e mais vídeos de entrevistas sendo feitas em ambientes universitários onde essa morte foi celebrada. E mais do que celebrada, foi algo do gênero demorou para acontecer. Nós vivemos num mundo onde o ser humano foi banalizado, a vida foi banalizada, e por isso vale a pena matar qualquer um. Dentro do ventre, fora do ventre, eu sou o Criador das regras, eu mato quando eu quero, e eu celebro essa morte. Quão parecido com Lameque nós estamos. Vivemos em um mundo em que a promiscuidade é incentivada, celebrada debaixo do slogan liberdade para ser feliz. Seja na confusão entre aquilo que sentem e a forma como nasceram, sejam em uma vida sexualmente depravada, seja na produção de conteúdos pornográficos. Vivemos em um mundo em que ataca a família, os valores cristãos, no qual ainda há a exploração da mão de obra escrava, tráfico humano, fomes causadas por grupos terroristas, ataques terroristas, regimes ditatoriais, enfim, injustiças diversas e injustiças que não parecem ter fim. Ainda assim, é nesse mundo que Deus ama pessoas de todas as nações. Ainda assim, no mundo como esse, a oferta do envio do Filho está disponível, para que mesmo o mais terrível dos assassinos possa se arrepender, depositar nele a sua fé e nascer de novo. Não há pecado tão grande que, tendo sido confessado, não possa ser perdoado. Esse é o tamanho do amor de Deus e esse é o tamanho da obra de Cristo. Consegue perceber a beleza, a profundidade e o tamanho desse amor? E é por isso que nós, como igreja e individualmente como cristãos, que nós somos chamados a anunciar as boas novas de salvação. Nós vivemos num mundo em desespero, num mundo cheio de dor, e nós somos os portadores da cura para tudo isso. Nós somos aqueles que temos as boas novas de salvação. Mas ao invés de anunciar, nós nos trancamos dentro de 4 paredes. Ao invés de abrir a nossa boca por medo, covardia, eu não sei o que é. Mas nós achamos que nós estamos bem.
enquanto o mundo vai de mal a pior. Recai sobre nós essa responsabilidade. Deus é soberano na salvação e Ele é soberano no método, e o método é o anúncio das boas novas por aqueles que foram alcançados por elas. Nós precisamos agir como embaixadores daquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Cabe a nós o senso de urgência, cabe a nós o desespero para o anúncio do Evangelho ao perdido. Mas João continua. E para você ficar tranquilo, a maior parte da pregação foi agora, foi metade da pregação. Eu vou acelerar. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o sacrifício de Cristo fosse possível, era necessário que ele fosse enviado. Era necessário que Cristo assumisse a forma humana, a matéria humana, para que então ele pudesse ser morto. E esse julgamento, se você sabe ler o texto, é claro que esse julgamento é negativo, é um processo de condenação. Agora, de que maneira Deus envia o seu Filho? Nós sabemos que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana, sendo Ele a palavra criadora e invade a realidade criada. Deus manda o seu Filho em uma missão que demandou dele humilhação antes da sua exaltação. O profeta Isaías, mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, proferiu as palavras de Isaías 53, 3 a 5, e vou ler de novo, 10 a 11. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo informar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele olha para nós hoje, cá reunidos, e está satisfeito com o trabalho que ele fez na cruz e com o trabalho que ele fez durante a sua passagem aqui na terra. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Para que o mundo não fosse condenado, para que o mundo não fosse julgado, ele foi moído. E mais uma vez eu vou pegar aqui as palavras de Calvino, e ele diz: ao declarar que não veio para condenar, julgar o mundo, ele assim realça o desígnio real da sua vinda. Pois que necessidade, preste atenção, que necessidade havia para Cristo vir com o fim de destruir-nos, nós que já estávamos completamente arruinados? Cristo não precisa vir condenar, porque esse já era o nosso estado de nascença. Esse já era o nosso estado desde a nossa conceição. Ele não precisava condenar, nós já estávamos condenados por natureza. Agora, se ele na sua primeira vinda, veio para salvar, não confunda com o que ele fará na segunda, porque na segunda Deus julgará o mundo através de um santo varão. Jesus Cristo julgará vivos e mortos. E novamente nesse texto, nesse verso, nós precisaremos lidar com a palavra mundo, pois se Cristo veio para salvar o mundo, no sentido de todas as pessoas, ele claramente falhou nessa missão, e se ele falhou nessa missão, ele não é Deus. Agora, como já foi dito, nós sabemos que as Escrituras nos mostram pessoas que se perderam ao longo do tempo, como Caim, Lameque e Judas, para ficar apenas em 3 exemplos, um do Antigo e do Novo. Agora, por isso que é importante estudar as Sagradas Escrituras. Quando a gente olha para o uso que João dá da palavra, o uso que ele dá da palavra mundo, em cada momento ela tem um significado.
ele usa com sabedoria, com maestria, a multiplicidade de significados da palavra mundo. Em João 1,10 ele diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas nós sabemos que existiram pessoas salvas no Antigo Testamento, então o mundo conheceu. Então ele não quer dizer com o mundo que seja todo mundo. Que seja cada pessoa individualmente. Quando a gente vai para João 12:19, diz o seguinte, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Agora, eram todas as pessoas que iam atrás de Jesus? Não. Então todo mundo não é todo mundo, toda hora, em todo verso. Muitas vezes o mundo simplesmente aponta para uma quantidade grande de pessoas. E nesse verso, o mundo não aponta para uma universalidade da salvação, mas para a não exclusividade judaica da salvação. Então João vai continuar, versos 18 e 19. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O não crer garante a condenação. A verdade assustadora é que esse é o nosso estado natural, conforme relatado em Romanos 3. Nós nascemos não inclinados a buscar a Deus, não existe um bom, não existe um justo sequer, não existe ninguém que se agrade e queira fazer o bem. Inclusive os seus pés são prontos para derramar sangue, são rápidos para derramar sangue. Se nós pegarmos Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós nascemos dessa forma, mas ao mesmo tempo, deliberadamente, ao longo de toda a nossa existência, nós escolhemos dessa forma. O texto deixa claro que existe uma opção deliberada pelo não crer. E a razão é porque essas pessoas amam mais as trevas do que a luz. E a razão dessa decisão deliberada de não crer está relacionada com as obras que procedem do coração humano. E as obras cá descritas são obras más. Nas palavras de Morris, estes estão imersos em transgressões e não desejam ser perturbados. Recusam-se a ser abalados pela sua confortável pecaminosidade. Aquele que ama as trevas, aquele que odeia a luz, aquele que tem as suas obras más, tem prazer na vida que leva e não quer ser interrompido com essa história de boas novas de salvação, eles não querem ouvir da luz. É possível que você já tenha ouvido algo do gênero, eu já ouvi, não quero ir para o céu, pois lá será muito desanimado. Eu não quero ir para o céu, porque lá tudo é proibido. Ou então eu não quero ir para o céu, porque quem diz que vai para o céu é o tipo de pessoa que eu não gosto. Eu já ouvi coisas do gênero. Até mesmo o atual presidente do Brasil falou recentemente que ele não quer ir para o céu e que ele está a dar a vaga dele no céu para quem quiser em seu lugar. Porque ele não quer. O problema que eu vejo nessa afirmação é que faz sentido o que ele diz de não querer ir para lá, porque lá não tem nada que ele goste, mas ao mesmo tempo é interessante, é que ele acha que ele tem uma vaga que ele a princípio não tem. Não há indícios de que ele tem essa vaga. Da mesma forma que não há indícios que o presidente anterior do Brasil também tem essa vaga, não há indícios qualquer. Indícios de que há essa vaga para mim e para você, para eles não. Porque as obras deles são trevas, são obras más. Veja, vamos considerar o exemplo das pessoas que eu dei e do presidente atual do Brasil, que deliberadamente essas pessoas proferiram essas palavras e deliberadamente tomaram essa decisão. Elas não foram forçadas
por ninguém a dizer isso. Elas tomaram essa decisão de maneira consciente, apesar de não terem consciência das consequências das suas decisões. Como diria o presbítero Marco Aurélio, se apropriando de uma frase que nós tivemos num curso de aconselhamento, todos nós temos a liberdade de escolher, mas nós não temos liberdade das consequências das nossas escolhas. Você escolhe fazer o que você quiser, mas você arcará com as consequências daquilo que você decide. Agora, eu imagino que para você seja tranquilo, mas o que são essas obras más? E aí, eu sei que você sabe, mas eu vou ajudar a trazer mais cor para você, ou mais trevas para você, e vou pegar uma das listas que Paulo faz do que são essas obras más, que nos escritos de Paulo normalmente são referidas como obras da carne. A começar, eu vou pegar o exemplo clássico de Gálatas 5, versos 19 a 21. Então, quais são essas obras más? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Existe no meio evangelical uma seletividade na análise dos versos. E essa seletividade pega um texto como esse e vai falar sobre a homossexualidade, mas esquece da glutonaria que com frequência é cometida. Não falou, a homossexualidade vai para o inferno e o glutão não. Ele está falando que os dois irão. A inveja, para o inferno. Falar mal dos outros, para o inferno. Prostituição, vida sexualmente ativa fora do casamento, vai para o inferno. Lascívia, vai para o inferno. Idolatria, inferno. Inimizade, inferno. Ciúme, inferno. Briga na igreja, inferno. Fala mal do pastor, inferno. A pergunta que eu vos faço é: quem está fora dessa lista? Somente Jesus Cristo, o Deus encarnado, todos nós estávamos nessa lista. E só fomos libertos dela por conta de Jesus Cristo, por conta da ação do Espírito que nos fez nascer de novo, por conta dessa crença que foi alimentada em nosso coração, dessa fé que nos foi dada como um dom. O homem apartado de Deus caminha a passos largos para o inferno. Por quê? Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A razão para essa rejeição, a razão para a não crença, está no facto de que todo aquele que pratica o mal, o aborrece aqui, odeia a luz. Não é que ele fica triste, ele odeia, esse é o sentido da palavra, é um ódio contra a luz. Ou seja, aqueles que praticam obras más odeiam o que é bom, odeiam o bem e odeiam o que é verdadeiro. E a razão para que essa pessoa não se aproxime da luz é que as suas obras não sejam arguidas. Você nem sabe o que é isso. Sabe? Não sabe. Quantas vezes você já leu esse texto? Nem parou para pegar o dicionário, né? Mas a ideia aqui é de que esse verbo, ele aponta para um exame cuidadoso. Ele aponta para um exame que é tão cuidadoso que vai expor todos os problemas daquilo que é examinado. Assim sendo, eles odeiam a luz, porque diante do escrutínio, do exame das Escrituras, não existe coração que resista e não existe coração que possa ser aprovado. Ouçam as palavras de Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo, e se esquece de como era a sua aparência. Quanto mais nos aproximamos das Sagradas Escrituras, mais evidentes ficam os nossos defeitos. Quanto mais tempo você passa em frente ao espelho, mais defeito você vê no seu lindo rosto. Por isso que você passa mais maquiagem. Não é? Estava a falar com a minha mãe que a única coisa que eu luto contra o avanço da idade é minha calvície. O resto, eu quero cabelo branco, porque eu quero ter cabelo. Mas eu não ligo para ruga, eu não ligo para isso, né? Mas quanto mais nós nos expomos às Sagradas Escrituras, mais os defeitos. Agora, aqueles que possuem más obras, não querem isso. E faz sentido, se eles forem no minimamente coerentes. Quem quer ter exposto para o mundo a podridão que está lá dentro? Quem quer mostrar para o mundo o defunto em putrefação que reside naquele coração? As Sagradas Escrituras mostram a verdadeira aparência do nosso coração. E se nós partimos desse pressuposto, fica fácil compreender o porquê essas pessoas não gostam da Bíblia, fica fácil perceber o porquê aqueles que praticam más obras não querem que elas sejam expostas. E aí o Morris vai fazer um comentário que eu creio ser muito preciso, e fique atento nessa frase, para você entender quem propaga o ódio. Abre aspas, isto explica-se em grande parte porque ele vê frequentemente o mundo pecaminoso a odiar Deus, ou Cristo, ou como aqui, o que eles representam. Até aí está tranquilo, Jesus Cristo disse, não se assustem se te odiarem, porque odiaram a mim. A luta entre o bem e o mal não é um assunto morno, mas antes, algo que desperta o ódio amargo das forças do mal. Não do nosso lado. Pelo menos não deveria. Nós devemos ser odiados em resposta a má. Uma razão para tal é apresentada aqui. Vir para a luz significa ter a própria escuridão revelada tal como ela é. E ser repreendida tal como ela é. Ninguém gosta desse processo desconfortável. Muito menos os transgressores persistentes. Há uma base moral para a descrença. Por isso, não deveria ser surpresa para nós que quando nós expomos o Evangelho, que nós recebamos demonstração de ódio. A gente não deveria se impressionar com isso, a gente não deveria se impressionar com o que aconteceu com Charles Kirk, que tomou um tiro. Isso é o esperado. Matar o nosso Salvador, não vai matar os discípulos? Matar os nossos irmãos no primeiro século. Tantos mártires da fé, você acha que não vão matar no nosso tempo? Matam os nossos irmãos diariamente na Nigéria. O ódio está espalhado, mas o ódio não é esperado de nós. Nós não deveríamos nos surpreender daquilo que nós fomos alertados. Se nós nos surpreendemos com tamanho ódio, é porque nós não lemos as Sagradas Escrituras, porque nós não percebemos as palavras do nosso Salvador. E pensa, eu acho muito interessante, às vezes eu gosto de pensar. Quando você vai falar com alguém e se aponta o pecado dela, uma das possibilidades de resposta é o seguinte: você comete esse pecado, quem você acha que é para me julgar? Já ouviram isso ou não? Agora, engraçado, a pessoa que falou isso não julgou? Por que ela pode e você não? Não é um cara pálida mesmo? É um cara de pau, né? Mas eu creio que mais uma vez fica evidente, meus irmãos, que não tem como partilhar o Evangelho sem expor o pecado. A gente vive num tempo, e eu já fui criticado aqui, porque muitas vezes eu sou duro na forma como exponho o pecado e eu exponho a palavra, mas eu não tenho opção. As pessoas acham de que a Bíblia é um livro com regrinhas legais para a gente ser aceito pelas pessoas.
As boas novas de salvação são um anúncio de verdade para destruir inimigos espirituais, expondo toda a desgraça que é feita no mundo. E guerra não se faz com flores. Nós não pegamos em armas por conta da nossa fé. Nós pegamos nessa espada aqui. Essa espada aqui a gente usa. E essa espada, ela penetra e ela corta o íntimo do ser humano. Ela penetra o coração. E se dói em você que se diz cristão quando eu prego essas verdades, imagina naqueles que não creem. As pessoas vivem num mundo achando que amor é politicamente correto, mas amor é realista. Amor entrega a verdade e doa a quem doer. Enquanto tiver saúde, enquanto Deus me sustentar fiel, vai ser isso que vocês vão receber aqui. Verdades duras de engolir, mas nunca mentira. Nunca mentira. Não existe, não tem como pregar o evangelho sem expor o pecado. Esse é o maior problema do homem. Este é o maior problema do mundo. O problema do mundo não é o cancro, não é bomba atômica, não é cara burro no governo, não é cara corrupto no governo, não é nada disso. O problema do mundo não é o pedófilo, o problema do mundo, não, o problema do mundo é o pecado. Esse é o grande inimigo a ser destruído. E esse inimigo não é destruído com tapinhas nas costas. Esse inimigo não é destruído com a mentira. Esse inimigo é destruído com a exposição clara da verdade. Enfim, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqueles que praticam a verdade, as boas obras, não possuem motivos para ocultá-las da luz. Antes, o desejo deles é que a luz faça que essas obras sejam conhecidas. E essas boas obras são marcadas pela continuação do texto de Gálatas. Essas boas obras são marcadas pelo fruto do Espírito, a saber, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eis que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Notem que a motivação não é egoísta, não é possuído de vanglória, antes o seu coração reconhece que essas obras são verdadeiras e elas só foram possíveis porque foram feitas em Deus. Se no verso 20 a ênfase está no homem, no verso 21 a ênfase está em Deus. Enquanto aqueles que amam as trevas focam-se em si mesmos, aqueles que amam a luz focam em Deus. Os que amam a luz sabem das suas fraquezas, pois têm o seu coração constantemente examinado e exposto pelas Sagradas Escrituras. Isso traz consciência das suas debilidades ainda presentes, traz consciência das suas motivações ainda pecaminosas. Entretanto, ao mesmo tempo, traz a consciência do agir divino em sua vida, a operar boas obras. As boas obras são mostradas pela luz, pois elas destacam um novo nascimento do alto. Elas destacam um Deus poderoso que usa vasos de barro como nós. Essas obras dos altos, essas boas obras, as obras da luz, as obras da verdade, são resultado do novo nascimento, que procede da ação soberana de Deus, tem a sua centralidade na obra de Cristo. E assim, cabe aos que nasceram de novo, viver uma vida de boas novas, de boas obras, que dão glória a Deus, pois já não são mais eles que vivem, mas sim Cristo que vive neles. Meus irmãos, ao longo dessas 3 últimas pregações, eu espero que tenha ficado claro para você o quão impressionante é a obra da salvação. Nós vimos que Deus é soberano na salvação, pois esse nascimento do alto tem em Deus Pai a sua origem, na obra de Cristo o seu fundamento, e na instrumentalidade do Espírito a sua concretização. Hoje,
nós vimos que Deus amou o mundo e ama o mundo, que desde a queda vive em oposição a esse Criador. Esse Deus Criador que é amor, ama perfeitamente e é a origem de todo amor e demonstra o seu amor a dar o seu Filho. Não apenas através do envio, mas também através da sua morte substitutiva. A missão do Filho tem a sua origem no amor do Pai. A salvação que custou imenso a Deus tornou-se possível em Cristo e sua oferta é gratuita e universal. Em um mundo no qual não existe uma pessoa digna de sequer, nós fomos alcançados por esse amor e por essa salvação. Por isso, amamos a luz e praticamos buscar a verdade. Sabemos que nessa caminhada enfrentaremos dificuldades e oposição, mas podemos descansar na certeza de que Jesus venceu o mundo e essa vitória ser-nos-á dada, quer na vida, quer na morte. E por isso eu quero fazer 4 breves aplicações. A primeira delas é: não se deixe contaminar pelo ódio daqueles que vivem nas trevas. Antes, ame as pessoas, ore por elas, anuncie as boas novas de salvação. Tenha um senso de urgência no mundo que tanto sofre. A tendência nossa é odiar aqueles que nos odeiam. Mas, como diria, os gentios já fazem isso. Nós somos chamados a não sermos contaminados pelo ódio humano, mas sermos inundados pelo amor divino. Abrace a sua missão como servo de Deus e anuncie as boas novas de salvação. Segunda aplicação: invista em missões. Invista em missões porque Deus amou o mundo. Todas as nações, todas as línguas e tribos precisam ser alcançadas. Invista em missões com a sua oração. Invista em missões financeiramente. Faça sacrifícios em nome do investimento na expansão do reino. Faça sacrifícios para que aqueles que não ouviram as boas novas de salvação e estão a sofrer mundo afora, possam se prostrar e dar glória ao único Deus que é digno de ser adorado. Naturalmente, arrependa-se das suas más obras, ame a luz e viva uma vida de prática da verdade. Conheça a verdade, estude a verdade, busque em Deus compreensão da verdade e busque em Deus força para viver essa verdade. Tentarão nos encurralar, tentarão nos acovardar, tentarão empurrar a nossa religião para a esfera privada. Não aceitem. Não aceitem. Vivam a verdade. Quer seja aceito, quer seja perseguido, quer custe a sua vida. E por fim, se você está cá conosco e você ainda não crê, o seu caminho é a perdição. Se você não crê no Jesus Cristo, aquele que foi levantado como a serpente por Moisés, se você não deposita a sua fé em Jesus Cristo, se você não se arrependeu da sua vida de pecado, o teu caminho é de condenação. Você está a passos largos para o inferno e para passar a eternidade no lago de fogo, sofrendo com a ira divina, sem nenhuma gota sequer da sua graça. Enquanto você respira, enquanto há fôlego de vida, há tempo para arrependimento. Não deixe para fazer depois o que é preciso ser feito agora. Confesse os seus pecados, mude de vida e junte-se a nós na caminhada com aqueles que creem no Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que foi enviado e se deu em nosso lugar, aquele que foi moído em nosso lugar por conta dos nossos pecados. Vamos orar. Pai, a Tua palavra
foi lida e nós exposta, e nós precisamos do Senhor. Nós não éramos dignos e alguns que cá estão não são dignos do teu amor. Há aqueles que ainda não nasceram de novo, há aqueles que nasceram de novo, mas têm vivido como se não tivessem. E tem aqueles que estão a lutar para viver dessa maneira. A cada um, de acordo com as suas fraquezas e as necessidades, Senhor, derrama da sua graça e da sua misericórdia. Anima o nosso coração, fortalece a nossa fé. Firma-nos na rocha que é Jesus Cristo. Encha-nos de coragem. Usa-nos nas tuas mãos. Usa-nos como propagadores das boas novas de salvação. Dá-nos coragem, Pai. Dá-nos sabedoria. Dá-nos amor, gentileza. Ajuda-nos a amar aqueles que nos odeiam. Ajuda-nos a combater a mentira com a verdade. Para que em nossa fraqueza possa ser visto o seu poder. E é no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, teu amado Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer.